Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado do segundo trimestre de 2021 da Boa Safra. Então, se você é acionista e quer entender tudo sobre os resultados da Soja 3, ou se você ainda não é acionista, mas está procurando entender um pouco mais sobre a empresa, está procurando estudar um pouquinho mais sobre a empresa e ver como é que estão os resultados dela, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre os resultados da Boa Safra. Mas aqui eu já chamo a atenção para uma coisa, para um detalhe. Esse vídeo que você vai assistir agora é um vídeo de acompanhamento da empresa. Existe um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês, onde eu explico tudo sobre a empresa. O que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, quais são os novos projetos que ela está fazendo agora, o que ela vai fazer com o dinheiro do IPO, né, da abertura de capital dela, quem são os acionistas, etc. Você vai entender tudo sobre a empresa nesse vídeo que eu fiz e vou deixar o link para vocês aqui. Então, se você ainda não sabe muito bem o que a Boa Safra faz, como é que ela ganha dinheiro, se você ainda não viu esse vídeo que eu fiz, minha recomendação é que você vá lá, assista esse vídeo primeiro e depois você volta para esse vídeo aqui para você ver o acompanhamento da empresa e o resultado do segundo trimestre. Então, se você ainda não conhece muito bem a Boa Safra, você vai ver esse vídeo clicando aqui nesse link que vai aparecer agora. Então, você vai clicar nesse link aqui e vai lá para o outro vídeo onde eu vou te explicar exatamente tudo que a Boa Safra faz. Aí você assiste esse vídeo e depois retorna para esse aqui para ter esse acompanhamento completo sobre essa empresa. Inclusive, se você é uma pessoa que gosta de acompanhar os resultados das empresas, que gosta de entender um pouco mais e de uma forma um pouco mais descomplicada, de uma forma um pouco mais simples e didática, e se você está gostando aqui dos meus vídeos, da minha forma de explicar, eu vou fazer uma recomendação para você. A minha recomendação para você é que você clique nesse botão aqui embaixo de inscrever-se, se inscreva aqui no meu canal, que você vai ver todos os vídeos que eu vou postar sobre todas as empresas, sobre investimentos na bolsa em geral. Então clica aqui no link aqui abaixo, inscrever-se e seja um inscrito do meu canal, beleza? Clica aqui que eu estou te esperando. Feito isso, então bora lá para o vídeo, vamos falar sobre o segundo trimestre de 2021 da Boa Safra. A primeira coisa que a administração deixou claro logo no início dos resultados do segundo trimestre é o destino que ela está dando para os recursos que ela captou lá no IPO. Ou seja, se você viu o outro vídeo, você viu que eu falei que todo o recurso, todo o dinheiro que essa empresa captou lá no IPO foi com oferta primária. Ou seja, eles emitiram novas ações e diluiu os acionistas principais, né? Só tinham dois acionistas, cada um com 50%. Então, com essa emissão de novas ações, eles foram diluídos, cada um ficou com 33%, mais ou menos. E o fato interessante que eu já falei para vocês, que eu gosto bastante, é que nenhum dos acionistas vendeu nenhuma das suas ações. E aí esse dinheiro que entrou na empresa, eles vão fazer basicamente o seguinte: reforçar o capital de giro da empresa e acelerar o crescimento da empresa. E esse crescimento, ele vai vir de duas formas: da forma orgânica, que é aquela onde ela constrói novas unidades de negócio, e a forma inorgânica, que é aquela que ela compra outros concorrentes, né? Ela começa a fazer fusões e aquisições de outros concorrentes para ser uma consolidadora desse mercado. Ela pode crescer de forma orgânica e inorgânica usando esse capital, né, esse recurso que eles conseguiram com o IPO. E a Boa Safra, ela é líder desse mercado no Brasil, mas mesmo sendo líder, ela apresenta um market share, que é a fatia de mercado dela, de 5,7% de todo esse mercado no Brasil. Então ela é a maior, mas mesmo assim ela só apresenta 5,7%. E eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem agora a evolução do market share dela aí de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. Perceba aí que ela teve uma redução de market share na região norte, só que ela cresceu no nordeste, no centro-oeste e no sudeste. Então ela teve uma pequena retração aí no norte e cresceu nessas outras regiões. E no sul, ela continua ali sem nenhuma participação nesse mercado. Então ela tem muito ainda que crescer. E se você perceber aí, de um ano para o outro, ela cresceu aí 1% no market share dela. E agora que ela está capitalizada, que ela está com dinheiro para acelerar esse crescimento, a gente pode esperar aí um crescimento mais acelerado desse market share aí nos próximos anos. E isso também mostra aí que esse é um mercado bastante pulverizado. A Boa Safra, que é a maior de todas, tem só 5,7%.
Então mostra que isso é possível que uma consolidação seja feita. E a Boa Safra quer ser essa empresa consolidadora. Ela quer ir agregando outros pequenos e crescer. E quem é acionista da Boa Safra vai pegar todo esse crescimento. E qual é outra coisa que a Boa Safra falou que está fazendo agora no segundo trimestre aí? Eles já estão ampliando duas unidades, a de Cabeceiras, no Goiás, e a de Buritis, em Minas Gerais. E além disso, além de estar ampliando essas duas unidades, ela também está construindo uma nova unidade em Jaborandi, na Bahia, que deve entrar em operação, essa unidade que está sendo construída, já em 2022. E agora vamos ver como é que foi o resultado desse segundo trimestre de 2021 aí da Boa Safra. Bom, o resultado dos últimos 12 meses, de 30 de junho de 2020 a 30 de junho de 2021, veio basicamente o seguinte: a receita líquida da Boa Safra foi de 592 milhões de reais. Esse número representa um aumento de 38,27% quando a gente compara com os 12 meses anteriores. E o lucro líquido da Boa Safra nesse período, também dos últimos 12 meses, foi de 74,4 milhões de reais. Foi um aumento de 84,07% quando comparado aos 12 meses anteriores. Então você já percebe aí que ela está tendo um bom crescimento, tanto de receita quanto de lucro. E tem um detalhezinho aí, se você perceber, ela teve um aumento de receita de 38% e um aumento de lucro de 84%. E boa parte dessa diferença aí, né, do aumento muito maior do lucro líquido, é porque os custos da empresa não aumentam na mesma proporção da receita. E isso é característica de uma empresa que tem um alto potencial de escala, um alto poder de escala. A receita aumenta mais do que os seus custos. E isso faz com que a margem dela seja expandida, né? Ela consegue aumentar a margem e consegue aumentar bastante o seu lucro, porque não aumenta seus custos na mesma proporção. E também tem outro detalhe aí, por que que a empresa ela dá seus resultados sempre comparando um ano contra o outro? Porque é importante lembrar, é importante que a gente saiba, se você está olhando aí a Boa Safra, é importante que você saiba que o ciclo da soja ele é anual. Logo, você não vai conseguir avaliar essa empresa comparando sempre trimestre a trimestre. Então sempre é importante quando você for avaliar a Boa Safra, você pega sempre os últimos 12 meses para você ter uma boa noção de como é que está a empresa. Porque olha só como é que funciona o ciclo do plantio de soja da Boa Safra nessa imagem aqui agora, olha aí. No primeiro trimestre, ela basicamente passa por um período de colheita de soja, né, onde os agricultores estão fazendo a colheita e aí a Boa Safra ela não vende, né? Ela praticamente não tem receita aí nesse período. Então ela não tem receita e ela tem um custo alto, um custo mais elevado. O segundo trimestre é basicamente para beneficiamento e armazenamento da semente. Então ainda não é um período que ela começa a vender. Então ela também tem baixa receita, ou quase nenhuma, e um alto custo. E aí no terceiro trimestre é quando ela começa de fato a faturar. Então tem a parte da logística, né, para o centro de distribuição e o início de plantio da safra de 2021 para 2022. E no quarto trimestre é a hora de plantar essa soja. Ela também tem muito pedido lá para os agricultores, ela vende para os agricultores nesse período aí, terceiro e quarto trimestre. Então, para ficar fácil de você entender, primeiro semestre ela não tem quase receita ou é muito baixa e tem um alto custo. No segundo semestre é onde ela faz o faturamento, é onde ela faz a venda e onde a receita é bem elevada. Então, se você olhar só o primeiro ou segundo trimestre, você não vai conseguir entender como é que está rodando a empresa ali. Você tem que olhar sempre os últimos 12 meses. E segundo a empresa, nesse resultado aqui que ela deu agora, um dos melhores indicadores para a gente avaliar o potencial da Boa Safra para o segundo semestre é o de contrato de vendas não faturados. No primeiro semestre de 2021, esse número chegou a 546 milhões de reais. Isso corresponde a um aumento de 188,32% quando a gente compara com o mesmo período de 2020. Ou seja, isso é um forte indicativo que o segundo semestre desse ano de 2021 vem muito bom. E o que a empresa fala que contribuiu com esse aumento? São três fatores basicamente: incremento do preço médio de venda, antecipação das negociações
e volume de pedidos a faturar. Então, esses três fatores fizeram com que esses contratos de venda não faturados aumentassem bastante quando a gente compara com o ano anterior. Outra coisa que a empresa deixa muito claro nesses resultados do segundo trimestre é que ela está muito confiante e ela apoia a sua tese, né, do aumento da demanda de soja no mundo, impulsionado basicamente pelo crescimento da população mundial, que deve sair de 7,6 bilhões de pessoas no mundo em 2020 para 8,2 bilhões de pessoas em 2030. E em paralelo, aliado a esse crescimento da população mundial, ela também fala que a população, basicamente da China, Índia, Bangladesh e Egito, eles estão apresentando um aumento de renda dos habitantes dessa região. Então, crescendo o número de habitantes e aumentando a renda dessas pessoas, da população lá em geral, a demanda no consumo de soja vai aumentar demais. E atualmente o Brasil ele produz alimento suficiente. Olha que interessante isso. O Brasil produz alimento suficiente para alimentar cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então o Brasil ele é o grande fornecedor de alimento para todo mundo. E mais ainda, a soja segue sendo o destaque como o principal produto de exportação brasileira. Então, o Brasil exporta alimento e a soja é o principal produto de exportação aí do Brasil. E veja que informação interessante. Nos próximos 50 anos, vai ser necessário mais alimento que o total produzido nos últimos 2.000 anos. Você vê como o mundo está num crescimento vertical, muito acelerado. Então, a gente pode esperar um crescimento muito grande aí pelos próximos anos. Veja só como é que está sendo o crescimento populacional aí no mundo. Olha só nessa imagem aí agora. A gente percebe que o crescimento da população é mais acentuado na Ásia e na África, que são esses dois de cima aí. Na Ásia vai sair de 4,6 bilhões em 2020 para 4,9 em 2030. Na África sai de 1,3 para 1,5. E aí você percebe que na América Latina fica quase sem crescimento, ela cresce só um pouquinho a mais. E na Europa e América do Norte não tem crescimento populacional nenhum. O grande motor aí do crescimento da população mundial vai vir aí da Ásia e da África. E outra questão que existe aqui, olha só nesse gráfico aí, é a área agricultável no mundo. Olha só quem é o líder lá disparado, é o Brasil. O Brasil, esse verdinho mais claro aí, é a área que está em uso. E o verde mais escuro é a área explorável. Então o Brasil tem muito potencial de crescimento aí de área explorável em todo o mundo. Se a gente parar para perceber aí, Estados Unidos, que não está nem aí nesse mapa, a China e a Índia, eles são países que têm pouca ou nenhuma área adicional aí para explorar. Porém, eles são grandes consumidores. Então, se eles já produzem, já tem toda a área ali em uso e não tem como crescer mais, eles e são grandes consumidores, então eles vão ter que importar essa soja de algum outro lugar. E esse outro lugar, se a gente olhar nesse gráfico aí, provavelmente virá quase tudo do Brasil. Por quê? Porque tem outros países que até têm uma área explorável aí relativamente grande, mas eles não têm às vezes a tecnologia necessária para esse crescimento. Então o Brasil segue sendo o principal produtor de alimento de soja em todo o mundo. E é o que tem também o maior potencial de crescimento em todo o mundo. Então você já viu aí que a receita líquida da empresa está aumentando, os custos não aumentaram na mesma proporção, o lucro líquido aumentou bastante. Você já viu também que a demanda por soja tende a aumentar bastante nos próximos anos, principalmente pelo crescimento populacional e pelo aumento da renda da população daqueles países. Você já viu também que a empresa está com dois projetos aí de expansão e um em construção. E você viu que ela vai usar também o dinheiro que ela captou nesse IPO para crescer de forma orgânica e inorgânica e aumentar esse market share, essa fatia de mercado que hoje é de apenas 5,7%. E quais serão as perspectivas futuras da Boa Safra, na minha opinião? A Boa Safra hoje, ela negocia com um PL ali por volta de 22 vezes. A margem líquida dela é de 2 dígitos, é uma margem alta. Ela tem uma margem ali, hoje, que está girando por volta dos 12% para 13%, 12,57% para ser mais exato. E nesse último ano aí, ela teve uma expansão de margem, inclusive. Ela
conseguiu aumentar essa margem, a margem EBITDA, em quase 1% nesses últimos 12 meses. Além disso, ela já mostrou para a gente que ela tem um alto crescimento. E agora, potencializado com esse dinheiro do IPO, ela tem um potencial de crescimento ainda maior, porque ela tem muito dinheiro para crescer construindo novas unidades e para crescer adquirindo outros concorrentes. Então, via de regra, quando você pega uma empresa que tem um alto crescimento anualizado, né, por exemplo, um crescimento de 30% ao ano e tem um PL menor que esse número, normalmente isso é um bom negócio. Por exemplo, você pega uma empresa que tem um crescimento de lucro de 30% ao ano e ela está sendo negociada a um PL de 20 vezes, significa que tende a ser um bom negócio. Por quê? Porque ela tem um alto crescimento e, ao mesmo tempo, ela não é uma empresa que está extremamente cara. Ou seja, tem uma boa empresa com bom preço. E para vocês terem uma noção, a Boa Safra ela apresentou um crescimento em percentual de volume de vendas de 25,6% entre 2014 e 2020. Ou seja, ela cresceu o volume de vendas 25,6% ao ano nesses 6 anos. A gente poderia pegar o lucro dela, ver o crescimento anualizado e ver ali quantos por cento ela cresceu de lucro ao ano. Ou seja, ela não cresceu o lucro de uma forma tão grande por conta apenas do alto preço da soja. Poderia dizer assim, ela teve esse crescimento porque foi impulsionado pelo alto preço da soja ali, aí isso impulsionou o crescimento. É óbvio que o alto preço da soja melhora os resultados da Boa Safra. Mas esse crescimento que ela teve anualizado aí foi do volume de vendas. Então a gente pode meio que tirar esse impacto aí do aumento do preço da soja vendo só o volume de vendas que ela está tendo ali, ela está vendendo mais. Então isso mostra que ela está tendo um excelente resultado operacional, a empresa ela está conseguindo vender mais. E por isso, um crescimento de 25,6% no volume e ela está sendo negociada a um PL de 22 vezes, na minha opinião, isso pode ser bem interessante, de uma forma que a empresa tem um grande potencial de crescimento e tem um preço relativamente ali interessante para investir. Essa é a minha opinião com relação à empresa. E aí a gente tem dois cenários possíveis para a Boa Safra. Um cenário mais pessimista e um cenário mais otimista. O cenário mais pessimista é aquele em que o preço da soja ele vai começar a cair. Se esse preço começar a cair, obviamente, talvez o lucro da Boa Safra comece a cair também. Mas como ela está expandindo o seu volume de vendas ali, está crescendo, adquirindo outros concorrentes, ela continua com um crescimento mais acelerado também. Então, mesmo no cenário pessimista, onde o preço da soja caia bastante, ela vai continuar crescendo ali e expandindo o seu volume de vendas. E num cenário mais otimista, com a manutenção do preço da soja lá em cima, ou até o aumento desse preço da soja, a Boa Safra ela está muito bem posicionada. Eu diria aí que o céu é o limite. Então, como vocês conseguiram perceber, eu sou bem otimista com essa empresa, gosto bastante. Mas se você gostou dessa empresa, não use apenas esse vídeo que eu fiz aqui para vocês para tomar essa decisão de investimento, de forma alguma, porque isso não é nenhuma recomendação, é só a minha opinião, a minha visão sobre essa empresa. Então se aprofunde um pouco mais, estude um pouco mais sobre a empresa antes de tomar uma decisão de investimento. E eu queria te pedir um grande favor se você viu esse vídeo aqui até o final. Eu queria saber quem foi que assistiu esse vídeo até o final para ver se a pessoa gostou, se não gostou, porque normalmente quem não fica no vídeo até o final é porque não gostou, porque não estava muito interessante. Então quero ver quantas pessoas que conseguiram ver o vídeo até o final e se viu o vídeo até o final porque gostou. Então digita nos comentários abaixo aqui, hashtag autocrescimento. Hashtag autocrescimento. Você fazendo isso, digitando nos comentários aqui abaixo, eu vou ver que você assistiu o vídeo até o final e que provavelmente você gostou. Se tem algum outro comentário, qualquer outra coisa a dizer, por favor, deixe nos comentários aqui, que eu vou ler todos os comentários que vocês vão deixar. E se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui abaixo que eu faço questão de responder. Eu queria pedir mais um favor para você. Encaminhe esse vídeo aqui para todo mundo, encaminhe para seus grupos de WhatsApp, para seus amigos que gostam de investir na bolsa, que estão começando a investir, que já investem. Encaminhe esse vídeo para todo mundo pelo WhatsApp, para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas tenham acesso
a essa avaliação que eu faço por aqui. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.